Bom dia, turma, tudo bem? Na aula de hoje, neste vídeo, nós vamos fazer a correção dos exercícios do capítulo 6, da página 382, que é uma interpretação do texto que está na página 383, chamado O Dilema ao Fotografar Cenas de Exclusão. Então, já na primeira pergunta, na primeira questão, o enunciado diz o seguinte: o texto lido é o depoimento de uma jornalista ao desenvolver um trabalho fotográfico. Lembrando que nós estamos falando de fotoreportagem ainda. Responda de forma direta, completando a tabela. Então, logo abaixo eu tenho uma tabela com informações básicas, com algumas perguntas que devem ser respondidas por vocês. Então, a primeira pergunta é: em que época do ano o trabalho foi desenvolvido? Ou seja, a reportagem dela, a fotografia dela foi feita. Então, logo no texto, tem uma passagem que diz o seguinte: passei a semana inteira me perguntando como seria o Natal dessas pessoas. Então, o trabalho foi feito, foi desenvolvido no Natal. Inclusive, no finalzinho, ela diz que, devido às reflexões e aos cliques, surgiram o texto Crônicas de Natal, tá? A obra Crônicas de Natal. Então, o trabalho foi desenvolvido no Natal. Letra B. Qual o tema da matéria a ser produzida? Tema é um tema social, até porque o capítulo fala da questão da fotoreportagem dentro desse contexto, de você retratar problemas, questões de exclusão social. Letra C. Que sensação tomou conta da jornalista no início do trabalho? Então, a sensação foi de medo. Inclusive, logo no comecinho, ela fala assim: tive medo de produzi-lo. E na letra D, a pergunta é: qual o impacto desse trabalho na vida dela? O impacto foi a reflexão. Então, ela foi fazer os cliques, foi fazer as fotografias sem saber exatamente o que acontecia nas ruas. E o que ela viu a fez refletir. Joinha? Número 2. Segundo o texto, qual a intenção da jornalista ao produzir uma matéria de cunho social? O que ela pretendia com esse trabalho? Então, o texto mostra que a jornalista afirma que não desejava simplesmente fotografar a realidade, mas fazê-lo de forma a tocar as pessoas. Número 3. Para trabalhar bem, seria necessário superar o senso comum sobre a desigualdade social. Considere o trecho. Mas olhar de forma tão seca a situação de quem luta dessa forma para ter algo, ou pelo menos conseguir o que comer, chega a ser cruel. Então, eu tenho aí na letra A: que forma tão seca seria essa de tratar a desigualdade? Então, quando ela fala assim, seca, ela está dizendo que há pessoas, que tem conhecimento da questão da desigualdade, mas trata com naturalidade, como se fosse algo comum, como se fosse algo normal, quando na verdade nós sabemos, meus amores, que não é, ou pelo menos não deveria ser. Letra B. Por que seria uma forma de crueldade? Então, seria crueldade tratar como natural a luta desumana que muitos cidadãos precisam travar para conseguir um trabalho. Então, algumas pessoas têm aí o que nós chamamos de uma vida um pouco mais digna, tem um trabalho. Eu, por exemplo, tenho meu trabalho fixo, sou servidora do Estado, mas tem muita gente que não tem, que é uma luta para poder conseguir o trabalho e conseguir também um dinheiro para levar, o pão no seu dia a dia. Tá? Então, realmente, para as pessoas que estão aí nessa luta, nessa busca, é uma crueldade. Letra C.
Não há no texto um referente direto para a expressão dessa forma. Qual seria? Então, quando fala dessa forma, ela está falando de uma forma desumana, forçosa, difícil, que não trata com dignidade nem promove equidade. Equidade é a mesma coisa que senso de justiça, da pessoa ser justa. É o que não ocorre com os moradores de rua, né? Seu dia a dia, eles têm que lutar bastante para conseguir o mínimo do mínimo. Questão de número 4, ainda na página 382. A autora confessa sua insegurança em fazer as fotos de que necessitavam. Parecia errado fotografar essa realidade. Realmente deve dar uma dor no coração, né? Você está ali fotografando cenas como essas. Então, na letra A, por que fazer as fotos parecia inadequado? Então, para a autora, seria como expor a sensibilidade de quem estava exposto, né? Então, a pessoa está lá numa situação que não é bacana, uma situação de rua, e o outro fotografando aquilo. Mas, na verdade, tem um porquê, né? O porquê que ela estava fotografando aquilo. Ela queria passar essa realidade a algumas pessoas. Então, assim, parecia ultrapassar o único espaço, mas o que ela queria, na verdade, era mostrar essa realidade ruim a outras pessoas. Como ela conseguiu superar essa espécie de bloqueio? Então, no texto, mostra lá que um colega mais experiente, monitor do curso de jornalismo, ajudou a perceber que as fotos precisavam ser feitas. Joinha? Então, na letra C, qual é a importância do trabalho que ela estava realizando? Se a realidade dos excluídos for retratada de forma tocante e especial, outras pessoas da sociedade podem somar forças para ajudá-lo e minimizá-las. Minimizar as desigualdades. Então, assim, às vezes temos a impressão de que, para que nós vamos falar sobre isso, que falar não vai mudar? Mas precisamos falar, né? Porque, de repente, a coisa acontece, de repente toca o coração de alguém. O que não dá é para nós percebermos essa situação e nada fazer. Joinha? Prosseguindo. Na questão número 5, também tem uma tabela aí para preencher. O enunciado diz o seguinte: a experiência desse trabalho provocou na jornalista uma série de sentimentos contraditórios. Um dos mais concretos desse movimento interior é a quantidade de vezes que o conectivo mais foi utilizado no depoimento. Procure no texto as ideias que se opõem a cada situação, porque esse conectivo, essa conjunção mais, ela dá exatamente essa ideia de oposição a uma oração, ao que foi dito anteriormente. Então, eu tenho uma oração do lado que está pintado e o lado em branco você precisa procurar no texto o que completa, tá? Então, na primeira frase, é engraçado depois do trabalho pronto dizer que tive medo, mas essa é a realidade. Segunda, encarar a realidade é algo duro, mas retratá-la de forma tocante é ainda mais. A outra frase, pensamos que a desigualdade existe, que o mundo é assim, mas olhar de forma tão seca chega a ser cruel. Gostaria de narrar de maneira informal, mas é improvável que eu consiga. Eu me senti intimidada, mas não de forma negativa. E para finalizar, a 5, eu queria ajudar, mas me senti completamente impotente. É como a gente se sente, né, em situações como essas. Vamos para a questão de número 6. Na questão de número 6, eu deixei um link na aula deste capítulo para que vocês conferissem a matéria e o slide, né,
que ela colocou lá no site Coletivo F8. Então, as questões 6, 7 e 8 estão relacionadas a essa fotografia do link que eu coloquei lá no post para vocês. Então, observe que eu tenho aqui uma catadora de lixo, um carrinho de Papai Noel, uma loja, né? Dando a entender que enquanto ela catava o lixo, a catadora de lixo catava o lixo, a vida transcorria normalmente com as outras pessoas. Então, na 6, a autora fala dos desafios que enfrentou para produzir a fotoreportagem Crônica de Natal, Entardecer do Dia. Confira a matéria e o slideshow disponível no site Coletivo F8. Que tipo de cenas foram retratadas pela jornalista? Então, essa daqui é uma delas, né? Uma das cenas retratam-se trabalhadores atuando como catadores de lixo em contraste com o trânsito e as atividades comuns da cidade, conforme eu falei anteriormente. Há um contraste aí, né? As pessoas catando lixo, enquanto outras, de repente, estão aqui dentro da lanchonete comendo, agindo naturalmente, como se eles fossem invisíveis, como se isso fosse normal na sociedade. Na letra B, a questão é: de qual das fotos apresentadas você mais gostou? Descreva em seu caderno registrando que cena a foto retrata, que impressões a foto provoca em quem a observa e o que torna a foto marcante. Essa questão, meus amores, espero que vocês já tenham feito. Eu quero que vocês tirem a foto e anexem no formulário que está no post de hoje, tá bom? Na questão 7, agora que você já conferiu a matéria, conclua. Por que a autora descreve seu trabalho como uma obra de simples palavras? E aí? A matéria em si possui um texto breve, né? O texto não é tão longo, e depois volta-se para a descrição das fotos. Ou seja, eu estou falando do site, tá? A imagem é um elemento mais importante da reportagem, até porque o gênero textual é fotoreportagem. Então, a imagem, ela fala muito mais do que as palavras que ali estão. Então, a linguagem não verbal, ela tem mais peso em relação à linguagem verbal. Na questão de número 8, fala o seguinte: as fotos feitas pela jornalista revelam, a resposta é a letra C, cenas da realidade traduzidas pelo olhar sensível da jornalista. Não pode ser a porque não são fatos que a jornalista ensinou, muito menos retratos objetivos de uma realidade comum, né? Não tem nada de objetivo e sim subjetivo, é a visão dela. Quando quando ela fotografou com o olhar dela, então é subjetivo. E muito menos momentos incomuns, momentos infelizmente bem comuns, tá? E para finalizar, nós temos aí a questão 9, em que a resposta é pessoal. Por esse motivo eu quero que vocês enviem para mim a resposta já pronta, que vocês colocaram no caderno de vocês, a foto dessa resposta, por meio do formulário, do link que está no post da aula de hoje. Mas o enunciado diz o seguinte: a jornalista afirma em seu texto que se sentia impotente diante da situação que presenciava. Só tinha uma câmera e uma lente. Em sua opinião, ela conseguiu usar bem as ferramentas de que dispunha? Por quê? Então, eu quero ler esse texto que você escreveu a respeito desse slideshow que você assistiu, tá? Então, meus amores, a aula de hoje termina por aqui. A correção termina aqui. Meu nome é Rosângela Dias, sou professora de redação. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau!